Então a gente está começando a Janela Mágica Mental, a nossa aula número 3, pessoal. A terceira e última aula da série que está acontecendo aqui dentro desta perspectiva. Esta terceira aula ajuda vocês a entender mais todo o programa que será lançado na próxima aula, tá? Então a terceira aula é a pedra fundamental para vocês entenderem todos os conceitos que nós vemos nas aulas anteriores, ok? Então bem-vindos à Janela Mágica Mental, aula 3. Hoje eu quero falar sobre a força mais poderosa do comportamento humano. E muito provavelmente vocês não conheçam, tá bom? Vocês vão conhecer hoje a força mais poderosa do comportamento humano e que vocês vão ficar surpresos ao conhecê-la, tá bom? Esse conceito também faz parte da Janela Mágica Mental e vocês vão entender mais conforme eu vou desenrolando a nossa aula aqui de hoje, tá bom? Então, bem-vindos, vamos começar. Então, olha só, o que é a Janela Mágica Mental? É um programa, esse programa ele é rápido de ser feito, ele é fácil, de fácil compreensão e ainda qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa, Robson, qualquer pessoa pode realizar o programa Janela Mágica Mental. Por quê? Porque olha só, ele é um programa que tem um método a ser seguido, assim como uma cartilha, um passo a passo. Existe uma metodologia por trás que você vai seguir e vai completar o programa e vai atingir os seus objetivos, seja ele qual for, de ordem financeira, de ordem pessoal, de ordem espiritual, sentimental, qualquer objetivo que você queira. Ele é rápido, como eu mencionei, leva somente 3 minutos todas as noites. Ele é prático de fazer, é muito fácil a sua execução, ok? E ele é abrangente, porque qualquer pessoa pode realizar esse programa. Não precisa ter ensino superior, não precisa ter faculdade, não precisa nenhum tipo de conhecimento específico. Você pode realizar esse programa, tá bom? Você que está me ouvindo agora, você que está conseguindo me ver aí, você vai entender um pouco mais conforme a aula vai sendo desenvolvida. Então vamos lá. Quem quer estar no topo? Se você está me vendo agora, quando eu digo topo, pode ser no topo da cadeia financeira, pode ser no topo da cadeia sentimental, na cadeia pessoal, aonde você quer chegar? Então eu sempre começo essa pergunta: quem quer estar no topo? Talvez você já tenha participado de alguma palestra motivacional, já tenha assistido algum vídeo que fala sobre elementos que te levam a ficar mais motivados, e sempre eles começam com aquelas perguntas básicas, né? Vamos ver quais são essas perguntas, ó. Então, se você já participou de algum seminário, de alguma palestra ou de eventos motivacionais e sempre ouviu as seguintes perguntas, que eles começam nas palestras mais ou menos assim, ó. Vê se é familiar para você as perguntas que eu vou fazer para você. Pergunta 1. Você quer ganhar mais dinheiro? Então essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Eu quero ganhar mais dinheiro. Legal, você quer ganhar mais dinheiro? Tá bom. Mas o que você tem feito para isso? Né? Segundo, outra pergunta. Você quer ter mais felicidade? Então, quem quer ter mais felicidade aí? Dá um ok para mim aí. Quem quer ter mais felicidade? Se você quer ter mais sucesso, quem quer ter mais sucesso? Você também quer ter mais sucesso? Legal. Então, esse tipo de acontecimento, essas palestras de final de semana, imersão, passe um final de semana no sítio fazendo vários exercícios motivacionais, funciona até em um determinado grau, mas nós, como hipnoterapeutas, como profissionais da área de comportamento, nós não acreditamos muito nesse método. Nós acreditamos em outros métodos mais incrementais e com uma frequência maior de ação. Então, todo o sucesso do programa Janela Mágica Mental está desenvolvido no que se refere à parte incremental e também à frequência com que é realizado. Então, uma fração de pessoas que participam de uma imersão de final de semana, por exemplo, vão ter sucesso. A grande maioria não vão ter exatamente por esse passo. Você se sai motivado 1, 2 semanas, depois acaba a motivação, porque não é incremental. Então nós que trabalhamos com a parte comportamental não acreditamos muito nessa parte de imersão de final de semana, ok?
Nada contra se você já fez e teve resultado ótimo. Se você não teve ainda a oportunidade ou se você já teve a oportunidade de participar de seminários, palestras, eventos dessa natureza e não teve resultados, o motivo é exatamente isso, tá bom? O motivo é esse, de não ser incremental e não ser com uma frequência maior. Eu vou explicar mais para frente o que é ser incremental e o que é essa frequência que eu estou falando, ok? Então olha lá. Você está pronto para atingir seus objetivos? Lá no fundo, no fundo, no fundo, para pensar. Para. Eu quero saber se você está pronto para atingir os seus objetivos, ok? Então, faz aí uma análise, faça uma análise do que você tem feito até hoje para tentar identificar se você realmente tem feito algo para atingir os seus objetivos. Ou esses objetivos são apenas da boca para fora, né? Ou esses objetivos são rasos, são superficiais. Pense nisso, né? Essa pergunta é para provocá-los nesse sentido. O que eu realmente tenho feito para atingir os meus desejos? Ok? Então olha lá. O que você tem feito para atingir esses desejos que estão aí latentes, guardados num cantinho aí da sua mente ou num cantinho aí do seu coração? O que você tem realmente feito para isso? Eu quero muito, eu gostaria demais de ter tal coisa. Ok, todos nós queremos. Mas qual é o passo? O que você tem feito de diferente? Eu não sei por onde começar. Exatamente que nós temos a Janela Mágica Mental. Novamente, um programa que vai organizar as suas ideias e ações para que você tome as devidas, faça as devidas tarefas para atingir os seus objetivos. Vai ficar muito mais fácil organizar suas ideias e você vai ficar cada vez mais próximo dos objetivos mentalmente e também fisicamente. Como o nome sugere, a Janela Mágica Mental é uma janela que acontece num momento mágico durante o dia, que nós vamos explicar daqui a pouquinho para você, mas de mágico tem pouca coisa. O que você vai realmente precisar fazer é trabalhar e se esforçar. Só que vai ficar muito mais fácil com o programa. Você vai entender no final. Então, ela é uma janela mágica, mas que organiza fisicamente, realmente, todas as suas ações. Não vai cair do céu algo assim, você vai falar, uau, que legal, caiu 5 mil reais hoje do nada aqui para mim. Num primeiro momento não vai acontecer isso, mas se o seu desejo é ganhar 5 mil reais por mês, vai chegar um momento que isso vai acontecer. Você vai se surpreender porque aconteceu comigo. E eu vou contar daqui a pouquinho para você no final da aula também como aconteceu, tá bom? Mas eu não vou estragar agora, não vou dar o spoiler. Vamos seguir em frente aqui. Vamos lá. Então, você está pronto para atingir seus desejos? Sim ou não? Dá um ok para mim aí se você tá ok também para atingir ou não. Vamos lá. Sério agora, hein? Eu preciso da sua verdade aqui. Então, olha lá. Vamos imaginar que você pense da seguinte forma: existe um programa que vai entregar as promessas que você está aí no fundinho desejando. Vamos imaginar que esse programa exista. Você teria a capacidade de fazer esse programa? Sim ou não? Se você consegue e gostaria de fazer esse programa, dá um ok para mim aí. Esse programa, ele é seguido ou ele é feito todas as noites e não leva mais do que 3 minutos para ser feito. Olha que moleza, 3 minutos todas as noites. Você faria ou não? Novamente, se você faria, ok para mim aí, me dá um ok. E por último, você estaria disposto a usar esses 3 minutos todas as noites para realizar os seus sonhos? Essa é a última questão que eu faço para você. Você estaria disposto a usar 3 minutos aí, 3 minutos apenas da sua noite, antes de dormir, para você poder realizar esses sonhos? Sim ou não? Do fundo do coração, responda aí, tá? Sim, tô vendo que tem muita gente respondendo que sim, ó. Cristina, o Ronaldo, Fernando, Selmi, todo mundo disse que conseguiria fazer. Legal. Então, ó, fácil de fazer, 3 minutos, não requer prática, não requer nenhum tipo de conhecimento. Ok? Então, todos estão certos, né? Todos estão realmente certos de que conseguiriam fazer. Legal. Então, se vocês estão certos,
né? Revisem aí o que eu acabei de falar. Se vocês estão certos de que vão conseguir realizar esse programa, se vocês estão certos que vão conseguir realizar, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu tenho uma surpresa. Detesto informar vocês que estão vendo esse vídeo agora, mas não. Vocês não vão conseguir fazer. Vocês estão todos errados. Vocês estão errados, vocês não vão conseguir fazer esse programa. Me desculpa. Só leva 3 minutos. Fácil de fazer. E ele vai resolver todos os seus problemas. Você vai conseguir atingir todos os seus objetivos, mas sinto informar que, infelizmente, vocês não vão conseguir fazer esse programa. E agora a nossa aula começa realmente. Porque vocês vão entender o porquê de vocês não conseguir fazer esse programa. Porque vocês não vão conseguir. Ok? Fiquem comigo agora, se fazem sentido o que eu estou falando até agora para vocês. Fiquem comigo. Se isso não faz sentido, presta mais atenção, mais foco, desliga a televisão, saia de perto das conversas se tiver gente conversando por perto e presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Eu preciso 100% da atenção de vocês para vocês entenderem o que vai impedir vocês de realizar esse programa. E caso vocês consigam compreender o motivo pelo qual vocês não vão conseguir fazer, já é um passo a mais para vocês combaterem todos as suas crenças limitantes e principalmente algo que eu vou mostrar para vocês agora. Olha lá. De um lado você tem então os desejos, todas as suas vontades, os seus objetivos, as suas metas, tudo que você sonha de bom para você que você não conseguiu alcançar até hoje. Então você tem do lado aqui os seus desejos, que é o número 1, ele indo aqui no sentido da leitura ocidental, ou seja, da esquerda para a direita, você tem os seus desejos. E esse desejo, então, embora você reconheça e deseje algo melhor, não importa o que você tenha como objetivo de vida. Seus pensamentos consistem apenas 10% das suas ações. Então, seus pensamentos conscientes, tudo aquilo que você pensa conscientemente, aquilo que está no seu filtro analítico, representa só 10% daquilo que você deseja, das ações que você toma. Os outros 90%, quem assistiu à aula 1, eu expliquei o que acontece com a nossa mente. Os outros 90%, meu caro, minha cara, estão todos no piloto automático. E esse piloto automático diz tudo sobre você, em nível celular. Cada célula do seu corpo, cada neurônio, cada poro da sua pele representa esses 90% que não quer mudar de jeito nenhum. Aí eu pergunto, ora, mas como que você muda algo se você não sabe como mudar? Bom, para mudar você precisa reconhecer o que está fazendo você permanecer o mesmo, o que está impedindo você de mudar. E o que impede você de mudar tem um nome, é o seu inimigo. Hoje é o seu maior inimigo, é a sua maior limitação para você alcançar todos os seus objetivos. 97% da população mundial não sabem isso. Apenas 3% das pessoas no mundo conhecem o que eu vou falar para você agora. Ok? Prestem atenção. Faz sentido o que eu estou falando para vocês agora? Até aqui, tudo bem? Faz sentido o que eu estou falando? Seus desejos numa ponta, indo aqui para a direita. Só que tem uma coisa te segurando que está indo do lado ao contrário e eu vou te apresentar agora. Ok? Que é suas sabotagens. Isso mesmo, número 2. Suas sabotagens. A força mais poderosa do comportamento humano te leva para o lado oposto dos seus objetivos. Não importa o quanto você tente lutar, você sempre vai perder para o seu subconsciente. Então, de um lado eu tenho o subconsciente com 90% dos pensamentos já programados, automáticos na minha mente. E os outros 10% é aquilo que eu desejo, é aquilo que eu quero, aquilo que eu luto, mas eu não consigo, porque toda vez que você para de pensar, o que acontece com o seu subconsciente, ele vem e assume o piloto automático. E esse piloto automático é 90% das suas ações, 90% dos seus pensamentos. Pessoal, até aqui, tudo bem? Faz sentido para vocês? Ora, Robson, mas como que é isso? Então, de um lado eu tenho os meus desejos, remando para um lado, e para o outro lado, remando para outra extremidade, eu tenho as minhas sabotagens. Essas sabotagens, o que são? Exatamente o programa que está no seu subconsciente e que você foi educado desde criança. Ok? Desde criança.
Quando você é educado e sua mente consegue chegar num patamar de equilíbrio, você não muda mais. Não existe como mudar. Aliás, existe. Nós vamos aprender isso hoje, né? Tem como mudar, mas tem uma técnica para isso, ok? Então, de um lado, seus desejos, do outro lado, suas sabotagens, ok? Sabotagens aqui, desejos aqui. Você tem essas tensões psicossomáticas que vão de um lado para o outro e que te fazem ficar na mesma situação. Mas calma que ainda não acabou, ok? Calma, ainda não acabou. O que você está vendo aqui é só a ponta do iceberg, tá bom? Só a ponta do iceberg. Calma que você vai ver que pode piorar ainda. Pode, né? Piorar por um sentido. Você vai entender realmente agora o que é essa força, mas ao mesmo tempo você vai conhecer o seu inimigo. Prepare-se que agora você vai ficar frente a frente com o seu inimigo. Todos nós temos ele. Nós não sabíamos que ele existia dessa forma que eu vou mostrar para você agora. Mas, quando nós conhecemos o nosso inimigo, nós sabemos, enfim, como combatê-lo. Você vai ser apresentado agora ao maior inimigo, que é a força mais poderosa do ser humano. Você vai conhecer agora. Ok? Então vamos lá. Tudo que eu falei agora se resume em uma palavra. Tá? Então olha lá. Qual é a força mais poderosa do comportamento humano responsável pelo seu sucesso e também pelo seu fracasso? Tem o nome, o seu inimigo, e agora você vai ser apresentado a ele. Prepare-se. Seu inimigo chama-se homeostasis. Mas Robson, o que é isso? Eu nunca vi essa palavra, né? Alguém chutaria que seria isso, né? Se eu perguntasse para você qual é o seu maior inimigo hoje, vocês conseguiriam falar para mim qual é o seu maior inimigo? O seu maior inimigo está aí, homeostasis, ok? Homeostasis é um termo médico científico que foi estudado a fundo por Walter Cannon em 1929, e ele começou a estudar o comportamento humano e percebeu que as pessoas tinham uma certa natureza de permanecer as mesmas. Isso em nível psicológico e em nível fisiológico, né? Então, permanecer o mesmo. Homeostasis, a capacidade inata do ser humano em se manter o mesmo. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ok? Volta aqui para mim. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês aqui, para vocês entenderem até agora se vocês estão comigo, tá? Todos estão comigo aqui até agora? Dá um ok para mim aí se vocês estão conseguindo entender. Todos ok? Dá um ok aí dizendo que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Legal. Bacana. Então, o que é o homeostasis? É a capacidade inata, a capacidade que nós nascemos de nos mantermos o mesmo, tanto fisiologicamente como também mentalmente. Por exemplo, quando você está com frio, o que acontece com o seu corpo? Quem pode me responder? Quando a gente está com frio, o que acontece? Alguém sabe me responder? O frio, né? A gente começa a tremer, a gente começa a vibrar. Por quê? Porque a nossa temperatura cai, então a nossa musculatura involuntariamente começa a vibrar para a gente gerar calor e tentar manter a temperatura no patamar ideal, o patamar que estava anteriormente. Ou seja, nós tentamos voltar ao mesmo. Ok? Quando está muito quente, como está agora, o que acontece com o nosso corpo? Né? Quando a nossa temperatura está num nível lá de 37 graus e alguns... 37 graus, uns quebradinhos ali. Quando a gente está em 37 graus e nós subimos para 38, 39 graus a nossa temperatura do corpo, o que acontece com a gente? A gente transpira. Por que a gente transpira? Porque a gente deu um overheating, né? A gente deu um superaquecimento, né? A gente teve um superaquecimento, a gente começa a transpirar para tentar baixar a temperatura e voltar também na mesma condição. Ou seja, quando a nossa temperatura baixa, a gente treme para tentar subir. E quando a nossa temperatura sobe, nós suamos para baixar a temperatura. Manter sempre o mesmo. Né? Homeostasis. Ela está em você em nível celular. Está nas suas células, todas as células do seu corpo. Ok? Mas está também na sua programação, né? Na sua programação mental.
A maneira como você foi educado, seja ela para qual for o objetivo que você está buscando. Quem aqui já ouviu algumas histórias de pessoas que ganharam na loteria ou ganharam algum prêmio alto e 2 anos depois voltaram a ser pobres? Quem já viu histórias como essa? Ganha lá na Mega Sena, muita grana, e o cara consegue perder tudo. A pessoa perde tudo e volta a ser pobre. Tem alguma explicação para isso? Acabei de falar um nome para vocês, né? Como que chama? Homeostasis. A pessoa voltou à sua condição normal. Veja bem, homeostasis não necessariamente é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Em algumas situações, também, quando nós temos um determinado estilo de vida, um padrão de vida, quando nós subimos, a tendência é que nós voltemos a ter aquele padrão depois de um determinado tempo. Mas a coisa boa do homeostasis também é quando nós caímos no nosso padrão de vida, a gente se sente motivado a voltar a fazer o mesmo para voltar naquele padrão de vida que nós tínhamos antes também, né? Então, se você entende que nós temos essa capacidade de nos mantermos sempre o mesmo, independente da condição, para mais ou para menos, você vai ver também que a homeostasis em alguns casos nos ajuda, né? Então, por exemplo, qual é o seu fundo? Qual é o seu limite, né? Então, para algumas pessoas, começar a agir, começar a fazer as ações necessárias para melhorar a sua vida, elas precisam chegar a viver na rua, por exemplo. Tem que ficar sem casa, sem dinheiro, perder tudo para começar a se motivar. Então, esse para algumas pessoas, o fundo do poço para ela começar a agir. Para outras pessoas não. O fundo do poço, às vezes, é quando tem o cartão de crédito bloqueado e ela não consegue mais pagar as suas contas e ela precisa do seu cartão de crédito Platinum de volta. E ela se sente motivada a conseguir o dinheiro para pagar o cartão Platinum novamente. Então, cada pessoa tem um nível de homeostasis, para mais ou para menos. Ok? Então, todos nós temos um limite para menos e para mais. A ideia aqui agora é saber que você tem uma força natural. Nós temos a homeostasis, que é essa força, a força mais poderosa do ser humano, que está mantendo mantendo você, mantendo todos nós na mesma frequência, na mesma situação. Ok? A ideia agora é incrementar essa homeostasis, é combatê-la para que cada vez a gente dê um novo padrão para ela, para a gente se manter cada vez um novo padrão, cada vez um novo padrão, cada vez um novo padrão, e subindo os padrões. E quando você menos esperar, você vai estar num padrão muito mais alto do que você estava hoje. E o melhor, hein? No piloto automático. Assim como você está hoje no seu piloto automático, hein? Né? Na sua condição de vida hoje, que é o piloto automático seu hoje, nós vamos reprogramar a sua mente para você melhorar esse piloto automático aí. É combater a homeostasis da maneira como ela deve ser combatida para você atingir os seus objetivos, tá bom? Todos comigo aqui? Faz sentido até aqui o que eu estou falando? Ótimo! Vem comigo então, vamos entender um pouquinho mais sobre homeostasis. Olha lá. Tudo sobre você é programado para que você não tenha mudanças, tá? Para que não exista mudanças na sua vida. Tudo em você é programado para isso. As suas células, os seus pensamentos, sua programação mental, tudo em você é programado para que você não mude. Por isso que você está hoje até aí, neste padrão que você está hoje. Tudo, tudo, tudo. Tudo é feito, tudo. Sua natureza, ela te leva à autossabotagem para que você permaneça sempre o mesmo. Então, sem a gente perceber, nós fazemos ações que nos sabotam para que nós possamos tomar as atitudes necessárias. Então, toda vez que eu penso em fazer alguma atitude que vai sair da minha zona de conforto, vem lá a homeostasis camuflada de algum pensamento negativo dizendo: ah, mas isso não vai dar certo. Ah, mas isso eu desconheço. Ah, mas isso não sei se vai funcionar. Né? E lembra da nossa primeira aula, o que eu falava sobre o que a nossa mente gosta e o que a nossa mente não gosta? A nossa mente, ela detesta o desconhecido. Tudo que é novo, a nossa mente vai tentar nos proteger. Tudo que é novo, que sai da zona de conforto, mesmo essa zona de conforto estando fazendo mal pra gente, mas é algo conhecido pra mente, ela vai manter a gente ali. Tudo que é novo, mesmo que a gente saiba que vai ser benéfico pra gente, o que a gente faz? Como é desconhecido,
Não consigo bancar isso, não vou em frente, vai dar errado. Pensamentos negativos tomando conta o tempo todo. Respondam para mim, quem de vocês aí que está vendo esse vídeo agora passou por uma situação que ficou sofrendo 2, 3 semanas até realmente encarar uma situação que precisava ser encarada e depois que essa situação passa você imagina, nossa, sofri tanto por uma coisa que eu não conhecia e no fim não foi tão ruim assim. Na verdade não foi nem ruim, foi legal, foi bom, foi uma experiência produtiva, foi uma experiência legal para mim, para minha vida. Acredito que todos nós já passamos por essa situação, né? De pensarmos que vai ser ruim, chega lá na hora, não é nada daquilo que nós imaginávamos, né? Então, homeostasis em prática. Ela está em você, a homeostasis, ela está em você no seu nível fisiológico e celular. Então, se você pensa que é só você que tem esse problema, não. Todos nós temos. 97% das pessoas têm. 3% entenderam isso já e hoje estão em outro patamar de vida porque elas entenderam que, entre outras coisas, esse segredo que existe em cada um de nós está nos bloqueando. E por último, seu maior inimigo. Quando você tem um objetivo de mudança e essa mudança é bloqueada por esse seu inimigo, ok? Então, quando o objetivo é mudança que você deseja, o seu maior inimigo chama-se homeostasis, a capacidade inata, a capacidade que nós nascemos com ela de sermos sempre o mesmo, independente do que aconteça, nós vamos sempre voltar naquela condição de equilíbrio, nem mais, nem menos, ok? Até aqui tudo bem? Legal, podemos continuar? Certo, então vamos lá. Como chegar ao sucesso? Então essa é a pergunta de $1 milhão, né? Sucesso não tem a ver com alguns conceitos populares e enraigados na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, né? Quais são esses conceitos que fazem com que nós tenhamos a ideia de sucesso como algo inalcançável, inatingível, algo longe da nossa realidade? Então, olha só alguns conceitos que eu vou mostrar para vocês agora, para vocês entenderem que sucesso não tem a ver com nenhum desses elementos que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. Sucesso não tem a ver com formação superior. Você não precisa ter uma faculdade, não precisa ter nenhum tipo de conhecimento específico técnico, não precisa ser nenhum gênio para chegar ao sucesso. Tem apenas que buscar a informação correta, como vocês estão fazendo aqui, buscando as informações. Ok. Sucesso não tem a ver com trabalhar duro, trabalhar demais, ok? Geralmente as pessoas que mais trabalham são as pessoas mais pobres. Quem muito trabalha são as pessoas também mais pobres na nossa sociedade. Isso não só no Brasil, no mundo todo. Então, é preciso você entender que riqueza não necessariamente está ligado a horas trabalhadas, mas a alguns conceitos como conceito de alavancagem, conceito de múltiplas fontes de renda, que aí também vai ficar um tema para uma outra aula que eu não vou poder entrar agora, senão não dá tempo, ok? Mas, já adianto para vocês, sucesso não tem a ver com trabalhar muito, com trabalhar duro. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Sucesso não tem a ver com ser legal com outra pessoa. Ah, eu vou ser bonzinho com ela, porque Deus vai me ajudar. Ah, eu vou ser... Não, se você está pensando em ajudar uma pessoa achando que Deus vai te ajudar depois, isso é uma definição muito pobre da religião, da sua fé, do próprio Deus que você adora. Então, você tem que fazer o bem por fazer o bem, ponto. Porque você está ajudando aquela pessoa. Se você acha que ser bonzinho e você vai ganhar um lugar extra no céu, ou que vai ser recompensado aqui, não é assim. Infelizmente, sinto informar, mas quem usa disso eu discordo, tá bom? Então, chegar ao sucesso não tem a ver com ser legalzinho, com ser bonzinho com o outro. 4. Se você não tem motivação, e a motivação, ou melhor, a motivação somente não basta. Se você tem motivação, mas não tem ação, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, somente a motivação sem ação não significa nada. Aí eu pergunto para você, tenho duas pessoas, uma pessoa extremamente inteligente e uma outra pessoa é totalmente limitada intelectualmente. Só que a pessoa inteligente, ela é motivada, mas ela não tem propriedade, ela não tem ação, ela não tem a proatividade. E a outra pessoa que é limitada intelectualmente, mas ela é muito proativa, ela faz acontecer. Qual dos dois vai ter resultado?
O inteligente desmotivado ou o limitado intelectualmente, mas totalmente motivado e totalmente proativo, colocando a mão na massa? Qual dos dois vai ter sucesso? É óbvio que é o proativo ali, é a pessoa mesmo limitada de conhecimento, de cultura, mas ela vai fazer acontecer, ela vai fazer acontecer. Por quê? Porque ela colocou a mão na massa e agiu. Agora imagina então o inteligente e motivado, né? Aí ninguém segura mesmo, tá bom? Chegar ao sucesso também não tem a ver com copiar o que as outras pessoas fazem, né? Então, uma cópia, né? Copiar simplesmente não vale. Você tem que desenvolver o seu próprio método. Cada um de nós temos um jeitinho particular de desenvolver coisas. Cada um de nós temos uma sacada, uma inteligência, uma forma de executar tarefa, e aí que reside a natureza da multiplicidade de informações, multiplicidade de resolução de problemas. Cada um de nós temos uma maneira de resolver problemas. Acredite nisso. E chegar ao sucesso também não tem nada a ver com nascer rico. Todos nós sabemos que poucas pessoas têm esse privilégio. Então, se você não nasceu rico, jamais vou ter sucesso. Mentira! Mentira, tá cheio de casos aí de pessoas que não têm sucesso, não nasceu rico e tem muito sucesso. Começaram por baixo. Tá bom? Então, mais um exemplo desses elementos aqui. Como chegar ao sucesso? Então, esses são os elementos que compõem essa nossa esfera. Elementos sinergéticos. Cada elemento tem uma propriedade específica para entregar mensagens em sua mente. Pessoal, olha que legal isso. Agora, chegou a hora de vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que eu vou mostrar para vocês agora o que eu vou mostrar para vocês agora. Presta muita atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. Todos esses elementos psicológicos que eu falei até o momento, eles estão todos dispersos, né? Eu falei de uma coisa aqui, outra ali, e não estava fazendo muito sentido para vocês. E é bom que não fizesse sentido no primeiro momento mesmo, porque não era a hora de vocês começarem a entender o programa. O programa vocês vão começar a entender agora. O que eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, começa a fazer sentido. A partir de agora, o que eu vou mostrar para vocês vai fazer um baita sentido para todos nós que desejamos sucesso em qualquer campo da nossa área, seja ele profissional, pessoal, sentimental. Tá? Então, esses elementos, eles funcionam mais ou menos como uma receita de bolo. Vamos explicar assim. Então, o que é uma receita de bolo? Né? Então, eu tenho vários ingredientes que eu vou colocando, e esses ingredientes eles precisam ser misturados, e depois de misturados, eles levam um tempo para cozinhar, para depois ter o gosto do bolo. Então, quem pode me ajudar aí numa receita de bolo? O que o bolo leva? O bolo leva farinha, ovos, o que mais o bolo vai levar? Leite, né? Os ingredientes que um bolo leva. Depende do bolo, vai levar ali essência de chocolate, vai levar manteiga, né? Então, bolo. Então, cada um desses elementos compostos ali e juntos sinergeticamente, né? Sinergeticamente, ou seja, misturados e com um tempo para cozimento, vai gerar um bolo, né? Para assar esse bolo precisa de um tempo, né? O que acontece se eu pegar e misturar tudo ali? Manteiga, farinha, ovos, o leite, misturar tudo e já comer. Eu vou sentir o gosto do bolo? Não, não vou sentir o gosto do bolo, né? Não vou sentir o gosto do bolo porque o bolo não foi cozinhado. Eu preciso de uma matéria, de um elemento que é o tempo de cozimento desse bolo, o tempo para ele assar, né? Então, eu preciso, além da mistura sinergética, todos os ingredientes do bolo, eu preciso de um tempo para ele poder se transformar realmente num bolo. Guardem esse exemplo do bolo que eu falei para você. Não basta misturar, eu preciso também de um tempo para assar. Certo? Muito bem, entenderam aí o conceito? Vamos lá então. Então, elementos sinergéticos que vão compor a janela mágica mental. Então vamos lá. Primeiro elemento, você tem que acreditar. Fé é tudo. Se você está aqui até agora, se você está aqui até agora assistindo esse vídeo, é porque você acredita em algo que eu estou falando. Então parabéns, você chegou até aqui, ótimo, você está acreditando no que eu estou falando e você... Acredito eu, não vou ter nenhum problema em acreditar em tudo que eu falei para vocês até agora. Então, ótimo.
Primeiro elemento, acreditar. Você precisa começar a acreditar que o seu subconsciente é uma máquina para atingir objetivos, seja eles objetivos bons ou objetivos ruins, não importa, a mente não sabe a diferença do bom ou do ruim, tá bom? A única coisa que a mente conhece é o conhecido, algo que ela já teve como experiência, e algo novo que ela desconhece. São as únicas duas coisas que a mente nossa conhece. E geralmente o desconhecido, a mente tem medo. Então, primeiro elemento sinergético, acreditar, fé. Segundo elemento sinergético, reforço diário, tá bom? Reforço diário. Pessoal, isso aqui é o nosso bolo que a gente está cozinhando, tá? Os nossos ingredientes. Ingrediente 1, a fé, e ingrediente 2, o nosso segundo ingrediente, reforço diário, a frequência com que você faz. Então, todo dia que você repete algo na sua vida, você está reafirmando aquilo que você é. Você está reforçando as suas sinapses, a sua neuroplasticidade, toda a parte cerebral sua está sendo reafirmada com essas conexões, e todo dia que você faz a mesma ação, você está reafirmando aquilo que você já aprendeu. Novamente, seja bom ou seja ruim. E quanto mais você pratica, mais forte essas conexões ficam. Então, nosso segundo ingrediente dentro do programa Janela Mágica Mental é o reforço diário, é a frequência com que você faz. Terceiro ingrediente do nosso bolo, linguagem simbólica, ok? Linguagem simbólica. E nesse programa existem duas formas de você se comunicar com o seu subconsciente. De acordo com estudos, o nosso subconsciente ele entende basicamente dois elementos que fazem com que a mensagem chegue de uma maneira muito mais rápida, muito mais objetiva, sem ruído, ok? Quais são esses dois elementos? O símbolo de cifrão, que tem a ver com riqueza, que tem a ver com sucesso, que tem a ver com objetivos financeiros, né? Que é aquele símbolo do real, que é o cifrão. E números. Números também a nossa mente entende muito bem, a nossa mente lógica, ela entende que 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4, 4 mais 4 são 8. A nossa mente entende muito bem matemática, tá bom? Então, linguagem simbólica. Quais são as linguagens simbólicas que esse programa usa? Usa o cifrão, que é, no caso aqui, o real, né, o símbolo do real, e usa também números para chegar no nosso subconsciente de uma maneira clara, de uma maneira ininterrupta, de uma maneira que não gere dúvidas nenhuma para o subconsciente, tá bom? Linguagem simbólica. Qual é o nosso quarto ingrediente dentro do nosso programa Janela Mágica Mental? Nosso programa Janela Mágica Mental é o nosso bolo que estamos cozinhando aqui. Ó, o nosso quarto ingrediente para esse bolo aqui. Resposta ideomotora. A resposta ideomotora são reflexos naturais que o nosso corpo tem, que transmitem assinaturas do nosso subconsciente sem a gente perceber. E são elementos que são praticamente incopiáveis, se é que existe essa palavra. São elementos que não podem ser copiados por outra pessoa. Então, movimentos naturais de reflexo do nosso subconsciente que dão forma à nossa personalidade e que vão entregar as mensagens ao nosso subconsciente. O exemplo aqui usado no nosso programa é a caligrafia, tá bom? É a sua escrita de punho, é a maneira como você escreve, tá certo? Então, a sua caligrafia é algo único seu, ninguém consegue copiar, tá bom? Se alguém tentar fazer uma cópia sua, um perito vai ver e vai conseguir identificar qual que é a cópia e qual que é a original. Então, a sua caligrafia, a maneira como você escreve é a única. Ninguém no mundo, nesse planeta, consegue escrever igual a você. Tá? Então, isso é a resposta ideomotora, é o sistema ideomotor que nós vamos usar para atingir o nosso subconsciente. Porque o nosso subconsciente vai entender que aquela letra é sua, de mais ninguém, ele não vai ter nenhum tipo de subjeção, nenhum tipo de, melhor dizendo, de objeção para poder bloquear o que você vai passar para ele dentro desse programa. Tudo que você escrever dentro desse programa, ele vai aceitar. Ele vai aceitar, porque é a resposta ideomotora natural, exclusiva, única de cada ser humano. Cada um tem a sua resposta, o seu reflexo ideomotor. Nosso quinto ingrediente do nosso bolo aqui, do nosso programa Janela Mágica Mental, são os sonhos pré-cognitivos, pessoal. Sonhos pré-cognitivos. É o momento em que a homeostasia, ok? Homeostasia está mais fraca e que você está com o seu filtro crítico sobrecarregado. É um momento
É o momento durante o dia em que a homeostasis está bem fraca. Praticamente ela não existe. É o seu inimigo pedindo trégua. É o momento de você combater o seu inimigo. Naquele momento é que você vai agir. Tá? Então é o momento que nós conhecemos como a sobrecarga do seu filtro crítico, onde o seu inimigo principal, a homeostasis, vai estar mais fraca. É os seus sonhos pré-cognitivos, aquele momento em que você começa a misturar sonhos com a realidade. É aquele momento que você começa a perceber que você está entrando numa fase diferente do seu corpo. Por quê? Porque nós chegamos agora ao nosso sexto e último ingrediente do nosso bolo. O sexto elemento sinergético dentro do programa Janela Mágica Mental é o próprio nome, Janela Mágica Mental. Por isso que chama Janela Mágica Mental, pessoal. Olha lá, o nome Janela Mágica Mental tem a ver no momento mágico que existe em todos nós, todos os dias antes da gente dormir. 30 minutos antes da gente pegar no sono, existe esse momento em que parte do nosso cérebro já está começando a descansar, está entrando nos sonhos pré-cognitivos, que é nada mais a tentativa de tentar prever o que vai acontecer no dia seguinte, e ainda nessa parte que fica um pouquinho de nós acordado, aquela parte consciente. Então nós misturamos um pouco dos nossos sonhos pré-cognitivos com a nossa parte consciente. Essa janela mágica mental são os 30 minutos antes da gente pegar no sono. É nesse momento que você vai realizar o programa. Por isso que chama, pessoal, Janela Mágica Mental. Porque são os 30 minutos mágicos onde a homeostasis está totalmente fraca e você vai usar ainda armamento pesado, que são as respostas ideomotoras do seu subconsciente, que é a sua caligrafia. Você vai usar linguagem simbólica, você vai usar o reforço diário e vai acreditar que isso vai funcionar. Por quê? Porque você fazendo esses 6 ingredientes, esses 6 elementos trabalharem de forma mútua, de forma em conjunto, em forma sinergética, vocês vão atingir seus objetivos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Então aqui os 6 ingredientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso. É isso que é a Janela Mágica Mental, um programa para você poder atingir qualquer objetivo de vida que você tenha. Ok? Então vamos entender um pouquinho mais isso. Vamos entender. Vamos agora que vocês entenderam por que chama Janela Mágica Mental, né? Se você consegue entender um pouquinho desses elementos sinergéticos, né? Se você consegue melhorar essa condição sinergética, porque às vezes se conhece um ou outro desse elemento, mas não conhece todos. Por isso que vai demorar mais para você conseguir atingir seus objetivos, ou talvez você jamais consiga, porque você não vai ter os armamentos corretos para combater a homeostasis. Então vocês viram que eu não falei de um elemento, mas eu falei de 6 elementos, são 6 armas para você combater a força mais poderosa existente dentro de você, que é a condição inata de você se manter sempre o mesmo. Tá bom? Então, pense nisso, tá? Agora, vamos entender uma outra coisa aqui. Olha só. Tá bom, vamos lá. Então o programa, como que ele funciona, né? Como que o programa funciona? Um processo diário e incremental. Lembra que eu falei agora há pouco, no começo dessa aula, que ele era um processo que aconteceria todos os dias e ele é incremental? O que é incremental, pessoal? Vamos lá. Cada um de vocês agora, imaginem vocês como uma sementinha. Né? Cada um de vocês é uma semente e essa semente ela precisa dar frutos. E os frutos são os objetivos que vocês estão buscando. Primeiro passo, essa semente ela precisa crescer, criar um tronco forte, umas raízes bem profundas, para que nenhum tipo de vento, nenhum tipo de causa natural ou causa artificial aí consiga remover você do solo. Então você precisa ser sólido, tá bom? Então você é uma árvore. E aí, como é que funciona esse processo de crescimento dessa árvore? Primeiro, o processo diário. Essa árvore ela vai crescer da seguinte maneira. Todas as noites, o processo de repetição é uma das maneiras que a nossa mente aprende. Tudo que é novo é aprendido através da repetição. Seja algo que é real ou uma fantasia. Não importa. Se você está ensinando para sua mente uma fantasia,
a sua mente ela não vai saber a diferença do que é real, do que é fantasia. Ela vai acreditar. Mas você tem que saber ensinar ela. Novamente, como que ensina? Com aqueles 6 elementos sinergéticos que eu passei ali, tá? Então, primeira coisa, processo diário, todas as noites, repetição. Por que a repetição é tão importante, pessoal? Eu que também trabalho dentro da área do marketing, eu sei. Todos os publicitários, a parte de marketing de qualquer grande empresa, trabalham com repetição. Então você vê o comercial de uma determinada empresa no YouTube, depois você vai para o rádio, está lá o comercial no rádio, depois você vai assistir televisão, está lá o comercial, o mesmo comercial na televisão, repetição, frequência. Frequência é uma métrica utilizada, uma das mais utilizadas, inclusive, para reforço de marca e aprendizagem de novos produtos, principalmente lançamentos de novas marcas, de novos produtos. Repetição, porque os publicitários, os marqueteiros entendem que a repetição é uma das formas de você aprender algo novo. Lembra de um exemplo que eu dei numa aula anterior também, falando sobre uma música? Lembra aquela música Chiclete que você não gosta, passa 1, 2 semanas você pega cantando o refrão dela? Mesmo você não gostando da música. Reflexo do que é isso? Reflexo que a sua mente aprendeu algo, mesmo que você não queria, inconscientemente a sua mente aprendeu algo, tá bom? Então, repetição. Que tal usar essa repetição para o bem? Para o seu bem? Para o seu sucesso? Legal. Então, repetição. E depois? Depois nós temos o processo incremental. É a mistura sinergética dos 6 elementos quando aplicados da maneira padronizada e com os objetivos definidos. E tem como o poder de realizar qualquer objetivo, tá bom? Então, a objetividade é importante. Esse processo incremental, ele não acontece da noite para o dia, pessoal. Eu vou começar a fazer a janela mental e daqui 2 dias eu vou ficar rico? Novamente, não é um programa mágico que vai chover dinheiro para você, mas é um programa, sim, que vai te trazer riquezas, porque você vai estar preparado, vai conseguir competir de igual para igual com qualquer empresário, com qualquer pessoa de sucesso, com qualquer figura que você admire hoje no cenário mundial. Você vai ter a mesma ação comportamental dele, tá bom? Então, incremental é um processo que leva um determinado período. Claro que não vai demorar os mesmos 30, 40, 50 anos que você teve de programação até hoje, independente da sua idade, tá? Mas é um processo que pode demorar talvez 6 meses, pode demorar 4 meses, pode demorar 1 ano, mas é um processo que você vai ter sim resultado já nos primeiros 12 meses. Confie em mim, eu vou mostrar para vocês já já por que vocês devem confiar em mim. Eu vou te mostrar a prova, porque eu sou a prova disso, né? Eu não estaria ensinando uma coisa aqui do nada. Eu sou a maior prova desse programa, eu vou te mostrar daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês. Voltando no exemplo da árvore, pessoal, cada um de vocês é uma árvore agora, tá? Então uma árvore, ela começa a ser construída por onde? Pelo tronco, ok? Depois do tronco eu tenho os galhos e eu tenho a raiz. Então todos vocês aqui hoje têm esse padrão de tronco. E tudo que está dentro de vocês agora, né, tudo que está construído até hoje dentro de vocês é o tronco. Vocês se formaram aí, vocês são uma árvore. Mas essa árvore jamais vai dar os frutos que vocês esperam, porque vocês não têm os galhos reforçados, não têm os nutrientes necessários, não têm ali as folhas para absorver a fotossíntese da luz solar. Vocês não têm nada. É um tronco que não vai morrer, mas também um tronco que não vai prosperar. É uma árvore estacionada. Homeostasis. Vocês estão estacionados, ok? Então, olha lá. O que vocês precisam então? Cada dia, cada noite, naquela janela mágica que nós mostramos ali de 30 minutos, cada dia que você fizer essa ação da janela mágica, que leva 2, 3 minutos, o que vai acontecer com o tronco de vocês? Atenção na tela. Hoje, realizaram o programa. O que vai acontecer? Ok. Primeira folha nasceu ali no tronco de vocês. Aconteceu alguma mudança? Não. Nenhuma mudança. Não me pareço ainda com uma árvore que vai dar frutos. Ok. Amanhã eu faço novamente. O que vai acontecer? Novamente. Mais uma folha nasceu. Pareço uma árvore? Não. Não pareço uma árvore ainda. Sem frutos. Daqui 3 dias eu vou fazer novamente a janela mágica. Mais 3 minutos. Mais uma folha nasceu. E o processo começa a ficar incremental. Daqui 1 mês eu faço novamente, continuei fazendo 1 semana, continuei fazendo 1 mês.
Todos os dias, não pode falhar um dia, tá, pessoal? Não pode falhar um dia. Daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano. Opa, olha como é que a minha árvore vai estar daqui um ano. Comecei a aparecer com uma árvore. Tô pronto para dar frutos? Tô, porque o meu cérebro está preparado. O meu cérebro começa a ganhar volume. Aqueles elementos sinergéticos começam a fazer o meu comportamento mudar. E esse comportamento me leva a ações que vão me trazer qualquer objetivo que seja ele. Financeiro, sentimental, pessoal, qualquer objetivo. Pareço uma árvore agora, pessoal? Olha aí para a tela. Pareço muito, né? Tô parecendo muito. Opa, fiz mais um mental, fiz mais aqui uma janela mágica mental, mais uma aqui. O que acontece agora? Olha lá, uma árvore completa, completíssima, completíssima, inclusive com as nuvens passando lá. Maravilha. Formei a árvore, estou pronto. Estou já no piloto automático, a minha árvore começa a andar sozinha. Eu não preciso mais me preocupar com as ações que me paravam. As ações que me bloqueavam estão agora no piloto automático e cada vez mais a prosperidade é o meu objetivo e o meu objetivo é alcançado a cada dia que eu faço uma nova janela mágica mental. Ok? Claros aqui? Então, o que você está vendo aqui, pessoal? Esta é a lista de eventos mágicos que você vai receber ao adquirir esse programa Janela Mágica Mental. Então, o que você vai fazer num período aí de 24 horas? O que você faz em um período de 24 horas? Você faz tanta coisa supérflua, por que não reservar 3 minutos durante 24 horas do seu dia para fazer esse programa? Então, você vai ter um comprometimento. Então, parabéns se você está vendo essa aula até aqui. Você já tem esse comprometimento, parabéns. Você tem foco no seu objetivo, o que você está fazendo para mudar a sua realidade até o momento, então você precisa pensar. Ações diárias simples, você vai programar sua mente para atingir novos ares, novos patamares no piloto automático, e a compilação dos eventos você vai poder organizar para sempre, para ganhar a recompensa diária das suas ações, ok? Então, pessoal, o que eu acabei de mostrar para vocês aí é uma das ferramentas que é a nossa lista de eventos mágicos que compõe o programa Janela Mágica Mental, ok? Tá, Robson, me explica agora, mais objetivamente, por que você acredita nesse programa? Novamente, tudo que eu fiz até hoje, para chegar no patamar que eu estou hoje, né? Tudo que eu fiz foi pautado em algumas ações que eram meio que perdidas, né? Desde os 18, 19 anos eu sempre estudei esses elementos que compõem a natureza da mente humana, a parte comportamental, e há mais ou menos há uns 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu comecei a estudar de vários escritores, e enfim. O que eu vou mostrar para vocês agora, olha aqui, é pesado para pegar isso aqui. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Adivinha o que é isso aqui? Olha só. Adivinha o que é isso aqui? 7 anos de programa realizado, tá bom? Então, tá aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, foi 2017, 2016, tá aqui, tá? Então, todos os programas realizados, registrados aqui. Vou deixar até do ladinho aqui, para vocês acompanharem aqui, para vocês verem, tá? Então, esse é o programa Janela Mágica Mental. Como que eu coloco tudo isso em prática?